E se a prece for muito mais do que apenas palavras? E se for, na verdade, uma transmissão de pensamento? É exatamente essa ideia que vamos analisar hoje, com base nos capítulos 27 e 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos começar com essa pergunta fundamental. A prece é só um conjunto de palavras que a gente repete? Bom, a obra nos convida a ir mais fundo, a pensar que o verdadeiro poder da prece vai muito além de qualquer fórmula decorada. E a resposta está aqui, nessa definição. A prece é, antes de tudo, uma elevação da nossa alma a Deus. A ideia central, como o texto deixa bem claro, é que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ou seja, é uma comunicação que vem de dentro do coração. Ok, mas se a prece é pensamento, como é que ela funciona na prática? Vamos entender agora o mecanismo por trás disso, o poder do pensamento em ação. O processo todo é bem interessante. Primeiro, um pensamento sincero é enviado, direcionado a uma força superior. Esse pensamento, por sua vez, atrai a atenção de bons espíritos. Eles não vêm e resolvem o problema pra gente, mas inspiram ideias, dão coragem, dão força. E aí, com essa inspiração, a pessoa age e consegue superar os próprios desafios. Não é um milagre, mas um apoio para a gente se ajudar. E esse exemplo do livro ilustra isso perfeitamente. Um homem está perdido no deserto e ele ora, pede ajuda. Um bom espírito não faz a água aparecer do nada, ele sugere a ideia, levante-se e siga aquele caminho. E ao seguir a intuição, o homem encontra por si mesmo um riacho. A prece inspirou a ação que levou à solução. Então, o ponto crucial é este. O objetivo da prece não é dobrar a lei divina para que ela se ajuste aos nossos desejos. Na verdade, é o contrário. É se tornar o instrumento dessa lei, agindo com amor e caridade. É uma questão de alinhamento, não de controle. Vamos falar agora sobre as qualidades da prece. O texto é bem claro ao dizer que a eficácia dela não tem a ver com palavras bonitas ou com a duração. Tem a ver com a essência. A sinceridade vale muito mais que qualquer cerimonial. E olha só que contraste interessante que a obra nos apresenta. De um lado, a prece do fariseu, feita em público, cheia de orgulho e julgamento. Obrigado por eu não ser como os outros. Do outro lado, a prece do publicano, que é reservada, humilde, cheia de arrependimento. Meu Deus, tende piedade de mim, pecador. A diferença entre o orgulho e a humildade genuína é gritante. Então, resumindo, as qualidades essenciais são estas. A prece tem que vir do coração, ela deve ser clara, simples, concisa. Precisa de fé e confiança sinceras. E, claro, tem que ser feita com humildade. O mais importante é que não seja só uma repetição mecânica de palavras. A força está toda na intenção e no sentimento. Certo, com essas qualidades em mente, vamos ver como a prece pode ser usada como uma ferramenta poderosa para o nosso próprio aperfeiçoamento, para o nosso progresso moral e espiritual. Aqui, o foco é totalmente na nossa transformação interior. A gente pode pedir ajuda para corrigir um defeito, força para resistir a uma tentação, pode pedir orientação num momento difícil ou ajuda para aceitar as coisas com mais resignação e também proteção. Percebe? Não se trata de pedir ganhos materiais, mas sim de buscar resiliência e crescimento. E esse crescimento não precisa ficar só na gente. A prece se expande, ela vai além e se torna um verdadeiro ato de caridade, uma conexão de pensamento que pode alcançar outras pessoas. E essa caridade pode se manifestar de muitas formas. A gente pode, por exemplo, orar por alguém que está passando por um momento de aflição, direcionando pensamentos de conforto e de força para essa pessoa. E podemos ir ainda mais longe, no que o livro descreve como um ato supremo de caridade. Orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos desejam o mal. A prece também pode abençoar o começo da vida, pedindo proteção e amparo para uma criança que acabou de nascer e está começando a sua jornada. E também pode confortar no final da jornada terrena, auxiliando um espírito em sua transição no momento da morte. Mas essa conexão não acaba com a morte física. A obra dá uma ênfase muito especial na continuidade desse laço, que funciona como uma verdadeira ponte para o além. As nossas preces podem ser oferecidas por entes queridos que já partiram, por espíritos sofredores que pedem por essa ajuda, por um inimigo que já morreu, por um criminoso, por alguém que tirou a própria vida e até por espíritos que estão endurecidos. A ideia é que essas preces podem ajudar todos eles a encontrar luz e a progredir. E esse ato de orar por quem já partiu é visto como a expressão máxima da caridade. Por quê?
porque ele ultrapassa as fronteiras da vida na Terra e reafirma que o laço que une as almas não se quebra com a morte. Essa citação do livro resume tudo de uma forma linda. A prece aproxima do Altíssimo o homem, é o traço de união entre o céu e a terra. É essa conexão profunda que une tudo. E assim, tudo isso que a gente viu hoje nos deixa com uma reflexão final. Se o pensamento é de fato uma força tão poderosa, qual é o verdadeiro alcance das nossas intenções? Fica aí a pergunta para a gente pensar sobre o poder e a responsabilidade que moram em cada um dos nossos pensamentos.